pessoal, está começando o especial Silvio Santos. Hoje vamos fazer uma homenagem relembrando a trajetória do apresentador Silvio Santos, que nos deixou no último sábado, dia 17. Ele faleceu em decorrência do H1N1, né, pessoal? É uma gripe bem forte que está dando aí nas pessoas. Infelizmente o Silvio pegou e não teve uma evolução no quadro de saúde dele e acabou falecendo, né, pessoal? Ele é o maior apresentador da TV brasileira, vai fazer muita falta, uma lenda, né, pessoal, que construiu uma emissora inteira, o SBT, o Sistema Brasileiro de Televisão, é um empresário e tem várias empresas, e nós vamos relembrar agora. Teve muitas homenagens durante o final de semana aí também, e eu vou citar algumas aqui para vocês. Morre Silvio Santos, de camelô a empresário bilionário, a trajetória do comunicador mais popular do Brasil. Morreu neste sábado, 17/8, aos 93 anos, Silvio Santos, o mais popular apresentador de televisão que a cultura brasileira já conheceu. Segundo nota do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde ele estava internado na UTI, a causa da morte foi broncopneumonia após infecção por influenza H1N1. Em nota, o SBT, emissora da qual Silvio Santos era dono, elogiou sua trajetória, levando felicidade e amor a todos os brasileiros. Eu vou ler a nota aqui que o SBT divulgou no sábado. Hoje o céu está alegre, com a chegada do nosso amado Silvio Santos. Ele viveu 93 anos para levar felicidade e amor a todos os brasileiros. A família é muito grata ao Brasil pelos mais de 65 anos de convivência com muita alegria, informou o SBT em nota publicada nas redes sociais. Nos últimos anos, o dono do SBT já tinha se ausentado dos domingos na TV, algo que fez poucas vezes ao longo de mais de 6 décadas à frente do programa. O começo como camelô. Silvio nasceu em 12 de dezembro de 1930. Foi registrado como Cenoura Bravanel pelos pais, o casal de imigrantes judeus, Alberto, de origem grega, e a turca Rebeca. Ele ganhou da mãe, ainda na infância, o apelido de Silvinho, filho mais velho de 6 irmãos. O apresentador conta que em 1945, à véspera da primeira eleição, após 15 anos de Estado Novo, começou a vender capas para título de eleitor e canetas nas ruas do Rio como forma de ajudar os pais. Olha como ele era humilde no começo da vida, né? Pobre, vendia caneta como um camelô assim, para conseguir ajudar os pais. A primeira oportunidade como comunicador viria ironicamente pelas mãos do responsável pela repressão aos camelôs no centro da cidade, que teria se encantado com o jovem vendedor e, em vez de aprender sua mercadoria, sugeriu a que Silvio fosse fazer um teste para locutor da Rádio Guanabara, comandada por um amigo seu. O garoto foi aprovado no teste, mas, segundo seu relato, deixaria o emprego meses depois por ganhar mais dinheiro como camelô do que na rádio. Mesmo tendo que fugir constantemente dos rapas, como eram chamados os guardas que tentavam impedir a atuação dos vendedores ambulantes não legalizados. Em minhas mágicas, eu fazia moedas surgirem entre os meus dedos, tirava dedal da orelha, tirava botões do nariz das pessoas, trabalhava das 11 ao meio-dia, horário em que o guarda ia almoçar. Eu tinha realmente poder de comunicação, diz o apresentador na biografia Silvio Santos, A Trajetória do Mito, lançado em 2000 pelo jornalista Arlindo Silva. O primeiro empreendimento. No final da década de 1940, após prestar serviço militar na Escola de Paraquedistas da Aeronáutica, o jovem Senor voltou a trabalhar como locutor na rádio de Continental em Niterói. Silvio conta ao biógrafo que pegava a última barca para cruzar a Baía da Guanabara de volta à cidade do Rio. E durante o trajeto, teve a ideia de colocar música para animar as viagens dos passageiros. Deixou a rádio
comprou equipamento, instalou alto-falantes e passou a vender anúncios. Em pouco tempo, também oferecia bingo e vendia bebidas ao público. Baú da Felicidade. De volta ao rádio, Silvio conheceria um personagem fundamental em sua carreira, o radialista Manuel de Nóbrega. Foi fazendo locução para o popular programa de Nóbrega que o apresentador conta ter começado seu primeiro negócio como empresário, o Baú da Felicidade, conhecido então como Baú de Brinquedos. O negócio havia sido vendido por um empresário alemão em apuros ao radialista, em que pediu ajuda a Silvio. O apresentador, então, diz ter proposto uma sociedade ao colega, que aceitou e organizou o negócio, que passou a vender carnês e sortear prêmios, tornando-se popular e lucrativo. A página oficial sobre Silvio, no site do SBT, diz que vendeu seu empenho para salvar a empresa. A Nóbrega deu o Baú da Felicidade de presente ao amigo. A estreia na TV. Silvio passou a usar sua popularidade para promover o negócio. Além da Rádio Nacional, havia criado uma revista de passatempo que vendia no comércio. Atuava como corretor de anúncios e como animador em circos. Ele trabalhou muito, né, pessoal? Como tá vendo aí, contando para vocês nessa biografia, vamos dizer assim. Época em que ganhou o apelido Peru que Fala, já que ficava vermelho sempre que se envergonhava. Não demorou a estrear na TV. Em 1961, começou a apresentar um game show chamado Vamos Brincar de Forca, na TV Paulista, emissora mais tarde comprada pela Globo. Com o sucesso da atração, decidiu comprar 2 horas da programação da emissora aos domingos, a melhor vitrine que o Baú da Felicidade poderia ter. Nascia aí o programa Silvio Santos, que em 1993 ganhou um registro no Guinness Book, o livro dos recordes, como um dos mais longevos de programas de TV do mundo, que está no ar até hoje, né, pessoal? Que ano passado o programa Silvio Santos completou 60 anos de exibição. Um dos mais longevos, como disse, né, pessoal? Passou por várias emissoras, com o Silvio Santos apresentando, e ano passado ganhou uma homenagem apresentada pela filha dele, a Patrícia Bravanel, que relembrou os quadros que ele apresentou no programa. Muito linda homenagem. Dono do próprio canal. Com o sucesso do programa do Baú da Felicidade, Silvio expandiu os negócios, de olho em conquistar a concessão de seu próprio canal de TV. Em meados dos anos 70, criou os estúdios Silvio Santos de Cinema e Televisão, nas antigas instalações da TV Excelsior em São Paulo, onde, além de produzir os programas e cenários, fazia comerciais e vendia programas para outras emissoras. Empresário habilidoso, Silvio logo aprendeu que precisava mais do que recursos para conquistar a primeira concessão de TV. Após perder uma primeira concorrência, passou a viajar a Brasília e se aproximar dos governos militares dos generais Médici, Geisel e Figueiredo, os últimos da ditadura militar, para atingir seu objetivo. A primeira concessão veio em outubro de 1975, ainda no governo do general Ernesto Geisel. No ar no ano seguinte, a TVS seria o embrião do que se tornaria, em 1981, o SBT, hoje um canal com mais de 110 afiliados pelo país e cerca de 6 mil empregados. Uma das maiores emissoras do país, né, pessoal? Fica em segundo lugar, eu acho que só perde para a Globo. Silvio nunca escondeu a gratidão pelos militares que autorizaram a compra dos canais que permitiram a criação de sua rede. Como retribuição, criou a Semana do Presidente, programa que registrava de maneira elogiosa os compromissos e realizações do chefe do executivo e foi exibido até 1997. Casamento escondido. Além de omitir a idade, Silvio escondeu por mais de 10 anos que era casado. Em entrevistas, chegou a dizer que falar sobre a vida pessoal poderia diminuir o interesse do público. Suas colegas de auditório, como sempre as chamou. Ele foi casado entre 1962 e 1977 com Maria Aparecida Vieira, a Cidinha,
que conheceu ainda na Rádio Nacional. Os dois tiveram 2 filhas, Cíntia e Silvia. Cidinha morreu em 1977, aos 38 anos, vítima de um câncer no aparelho digestivo. O apresentador fez um meia-culpa sobre a omissão que sustentou por anos numa rara entrevista que deu em seu próprio programa em 1988, quando por mais de 1 hora respondeu às perguntas de seus jurados, de convidados e da plateia. Silvio já estava casado novamente desde 1978 com Iris Abravanel, com quem teve suas outras 4 filhas, Daniela, Patrícia, Rebeca e Renata. Candidatura à presidência. Na mesma entrevista no palco, Silvio anunciou pela primeira vez a intenção de se aposentar da televisão em 1990, talvez animado pelas novas possibilidades e sua antiga proximidade com a política, resolveu aceitar convites do PFL, atual EDM, ao qual havia se filiado, para candidatar-se a cargos do Executivo. Primeiro a Prefeitura de São Paulo, logo desistiria da ideia para concorrer à primeira eleição por voto direto a presidente da República, que seria disputada depois de 30 anos. Com nada menos que 22 candidatos na disputa, misericórdia, tanto candidato sim, Silvio se apresentou há poucas semanas do primeiro turno pelo nanico PMN, Partido Municipalista Brasileiro, cujo presidente, Armando Correia, se dispôs a renunciar à candidatura em nome do empresário. As primeiras pesquisas mostraram Silvio na preferência de 30% do eleitorado, ultrapassando o então líder na corrida, Fernando Collor. A aventura acabou apenas 6 dias de o país ir às urnas, quando o Tribunal Superior Eleitoral, atendendo a 18 pedidos de impugnação da chapa de última hora, decidiram que o PMN estava em situação irregular para disputar. Silvio aceitou a decisão, mas em entrevista à revista Veja, sugeriu que foi vítima de preconceito. Se o lenhador Abraham Lincoln foi presidente dos Estados Unidos e o ator Ronald Reagan também, e por 2 mandatos, um camelô que virou artista e empresário pode ser presidente do Brasil. Homenagem, sequestro e a Casa dos Artistas. O ano de 2001 resume bem a popularidade alcançada por Silvio ao longo das décadas. Em fevereiro, o comunicador foi tema de carnaval da Escola de Samba Carioca, Tradição, e se emocionou a participar do desfile que relembrou sua trajetória na Marquês de Sapucaí. Em 21 de agosto, uma das suas filhas, a apresentadora Patrícia Bravanel, foi sequestrada na porta da casa da família, no bairro paulistano do Morumbi. Depois de dias de negociação, o resgate foi pago e Patrícia libertada. Perseguido pela polícia, o sequestrador Fernando Dutra Pinto acabou matando 2 policiais e invadiu a casa do apresentador, fazendo a família de refém. Silvio convenceu o sequestrador a libertar os demais familiares. Permaneceu 7 horas negociando dentro de casa numa cobertura televisiva que mobilizou o país. Com a casa cercada pela polícia e pela imprensa, Fernando anunciou que só se entregaria com a presença do então governador Geraldo Alckmin, que foi até o local e garantiu a integridade do criminoso. Ele acabaria morrendo meses depois da prisão sob denúncias de maus-trato e negligência médica. Ao final das negociações, um sorridente Silvio ainda apareceu na sacada da casa ao lado da filha e falou com a imprensa. No dia 28 de outubro, o apresentador pegou a Globo e todo o país de surpresa ao colocar no ar a Casa dos Artistas, primeiro reality show no formato do Big Brother no Brasil. Mantida em segredo, a atração havia sido anunciada com uma chamada misteriosa, que prometia mostrar a intimidade dos artistas por uma fechadura. Exibido após o Domingo Legal, o programa venceu a audiência pela primeira vez no Fantástico desde sua estreia em 1973.
O reality logo virou a atração mais comentada da TV naquele ano. A final, com a atriz Bárbara Paz e o roqueiro Supla, exibida ao vivo por Silvio em dezembro, se tornou a maior audiência da história do SBT, com picos de 55 pontos contra 18 da Globo na Grande São Paulo. Algo surpreendente que parou o país a final da Casa dos Artistas, né? Que consagrou a Bárbara Paz como a grande campeã, que teve uma cena hilária com o Silvio Santos quando ela descobriu que tinha ganhado o programa, né? Tô deixando fotos aí pra vocês. A Globo acusou a concorrente de fazer um plágio do Big Brother, formato que tinha adquirido da holandesa Endemol em 1999 e processou o SBT. A Casa dos Artistas teve outras 3 edições, com menos impacto, e acabou sendo aposentada pela emissora em 2010, quase 10 anos após a primeira edição. A Justiça considerou o programa plágio do Big Brother, que havia estreado na Globo em 2002. Vou ter que dar uma resumida aqui, tá, pessoal? Bora lá. Desgastes na imagem. Quando completou 90 anos, a fortuna de Silvio era estimada em 1,9 bilhão, segundo o ranking da Forbes. Mas esse império quase ruiu em 2010, quando ele teve de vender o Banco Pan-Americano, um dos seus maiores patrimônios, após vir à tona um rombo de 4,3 bilhões provocado por fraudes em 2006 e 2010. Segundo o Banco Central, o rombo foi resultado de irregularidades que se acumularam ao longo desses 4 anos. Em 2018, 7 executivos do banco foram condenados por gestão fraudulenta da instituição financeira, aproximação indevida e desvio de dinheiro. Mais recente, a imagem do apresentador também sofreu desgastes, graças a comentários preconceituosos que incomodaram boa parte do público, e pela aproximação com o governo de Jair Bolsonaro entre 2018 e 2022. Um dos genros de Silvio, Fábio Faria, foi ministro das comunicações de Bolsonaro, que foi recebido na casa do apresentador. Mesmo se tratando de alguém acostumado a bajular políticos por interesse, a simpatia por Bolsonaro foi algo inédito. Futuro do SBT sem Silvio Santos. Desde a famosa entrevista de 1988, em que disse que se aposentaria em 2 anos, Silvio anunciou muitas vezes o plano de deixar a televisão sem cumprir. Apontado pelo comunicador com seu sucessor, o apresentador Gugu Liberato, morto em 2019, havia trocado o SBT pela Record 10 anos antes. As 6 filhas do empresário ocupam hoje cargos no grupo, 3 delas como apresentadoras de programas: a Silvia Bravanel, Patrícia Bravanel e Rebeca Bravanel. Além da mulher Iris, que é escritora de novelas. Mas é difícil imaginar o futuro da emissora sem seu criador. Existem pessoas que fizeram sua própria história. São únicos: Ayrton Senna, Xuxa, Pelé, Roberto Carlos e Silvio Santos. Lógico que existem outros que podem fazer algo melhor, mas nunca vão substituí-las, disse a filha e apresentadora Silvia Bravanel ao UOL, na ocasião dos 90 anos do pai. Então, pessoal, eu fiz aí uma homenagem pro Silvio Santos, que é um dos maiores apresentadores da TV brasileira, né? Vai fazer muita falta. Coitado, ele pôde descansar finalmente, né? Trabalhou muito nessa vida, foram mais de 60 anos de televisão, né? Muita coisa. 50 anos ou mais de casamento com a Iris Abravanel. Um pai maravilhoso para as filhas, né? Um ótimo avô com 14 netos, 4 bisnetos e 6 filhas também, né? Como eu falei antes, uma família grande, muito amado pelo público, né, pessoal? E agora o SBT tem que se erguer após a morte dele, que completou 43 anos nessa segunda, 19 de agosto, né? Ele faleceu 2 dias antes do aniversário da emissora. A TV Globo fez uma grande homenagem para ele no sábado, no domingo, sobre a morte dele. Homenageou ele, que ele foi um grande apresentador, ajudou a Globo no começo, né? Quando estava quase falindo, o Silvio ajudou a pagar uma dívida, uma grande dívida, e salvou a TV Globo da falência. Também fez parte da Record, no começo da Record, né? Então ele é um dos principais pilares das 3 maiores emissoras do país: a Globo,
SBT e Record, né? Sem eles, essas emissoras não existiriam hoje em dia, né? A Globo dedicou a maioria da programação a Silvio Santos no sábado, com plantão de manhã no Jornal Hoje com a Zileide Silva. De tarde, o César Tralli e a Renata Vasconcelos entraram com uma edição especial do Jornal Nacional à tarde, às 3 horas. Entrevistou Luciano Huck, Angélica, Fábio Porchat, Eliana, entre outros apresentadores de tarde do Jornal Nacional, para você ver a grandiosidade que o Silvio Santos que fez o Brasil parar literalmente, né? Com uma edição histórica do Jornal Nacional também, que começou com a Renata Vasconcelos dizendo Silvio Santos, vem aí. Uma coisa gigantesca, que era a música de abertura do programa dele, né? Silvio Santos, vem aí, olê, olê, olá, até o programa acabar, né? Ele foi um cara marcante pra TV, né? O pessoal apresentou mais de 158 formatos na TV, o que a Patrícia Bravanel disse no documentário dele, né? E certamente vai fazer muita falta pro público, né? Que amava ele, tinha uma legião de fãs aí pelo Brasil. Ele foi enterrado no cemitério israelita em São Paulo. Ele era judeu e não teve velório, né, pessoal? Ele foi levado direto pro cemitério com uma cerimônia reservada à família e amigos próximos, né? Teve homenagens de muitos artistas, Luciano Huck, Faustão deu uma entrevista, Ellen Ganzaroli, Lívia Andrade, Maísa, que fez parte da vida dele, né, pessoal? De 2009 pra cá, acho que se eu não me engano, ela foi uma neta pra ele, vamos dizer assim, né? Era tão linda a interação deles no quadro Pergunta para a Maísa, né? Que fez muito sucesso. E ela fez uma homenagem pra ele muito bonita, se despedindo do avô dela, né, pessoal, de coração. Então, vários artistas que o Silvio lançou e fizeram homenagem pra ele nessa partida dele. Silvio Santos fez parte da minha vida, né, pessoal? Eu acompanho ele desde a época da Maísa, em 2009, né? Acompanhei ele durante, acho que aí uns 12, 13 anos da minha vida, né? Ele se afastou em 2020 por causa da Covid-19, né? E voltou a gravar em 2021, depois que ele fez a vacina da Covid-19, né? E se afastou novamente porque pegou Covid. Daí em 2022, em setembro, ele gravou um programa que foi exibido em fevereiro de 2023, né? O último programa dele, a última imagem que a gente tem dele na TV. Então, pessoal, inscreva-se, já deixa o seu like, compartilha bastante esse vídeo, ativa o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo, comente usando a hashtag especial Silvio Santos, fala aí o que você acha de Silvio Santos, qual o melhor programa que ele apresentou, e entre outras coisas que vocês quiserem falar aí nos comentários. E não se esqueça de me seguir nas redes sociais, no Instagram, @BardenGuilherme, e no Twitter, @GuilhermeBarden, sem o N2. Então, pessoal, até o próximo vídeo. Tchau!